Capítulo 87 Domador de Monstros Shoikei 1. Estava escuro dentro do túmulo da Valquíria Brynhilde. Entretanto, o ar úmido e assustador de antes havia desaparecido e foi substituído por uma sensação misteriosa. A causa provavelmente foi o legado de Brynhilde. O Wilk deu um passo à frente em direção ao sarcófago e observou Brynhilde. Ela estava deitada como se estivesse em um sono profundo, mas ela era realmente apenas um cadáver. Parece que ela pode acordar a qualquer momento. Estranhamente, seu corpo estava cheio de vitalidade, apesar de ela estar morta há centenas de anos. Os olhos de Tinia e Sylvia estavam arregalados. E essa pessoa é sua esposa, Rael. Não acredito que minha irmã e eu somos descendentes de uma pessoa tão honrada. Brynhilde encarnou a própria perfeição. Cabelo loiro platinado brilhante. Olhos bem dispostos. Um nariz pontudo como se tivesse sido esculpido. Lábios vermelhos cereja. Estar na mesma sala que ela era como um fenômeno surreal. Brynhilde era uma mulher com muito orgulho. Ela uma vez me disse que não se casaria com um homem mais fraco do que ela. Sieg falou enquanto se lembrava do passado e começou a acariciar os cabelos de Brynhilde, com os olhos cheios de lamento e tristeza. Olhando para o estado dela, pode ser possível reanimá-la, desde que possamos programar e organizar sua consciência adequadamente. É realmente possível? Se você não estiver mentindo, eu faria qualquer coisa para acordá-la. Por enquanto, é impossível. Nem todo mundo consegue salvar a mente de alguém tão facilmente. O Wilk ainda não havia alcançado o nível de Nacron em necromancia. Entretanto, depois que ele aprendesse todo o Grimório de Nacron e aumentasse sua proficiência, isso definitivamente seria possível. Diante da visão esperançosa de Wilk, a expressão de Sieg se iluminou muito. Então deveríamos mover o sarcófago para o Reino do Reno. Essas ruínas logo entrarão em colapso. Sim, deveríamos. Deixarei a proteção de Brynhilde aos seus cuidados. O Wilk ainda tinha alguns assuntos a resolver no Reino Izuna. Tinia e Sylvia também tiveram que se mudar para o Reino do Reno, então não tiveram liberdade para vigiar e proteger o sarcófago o dia todo. Sieg assentiu animadamente com a explicação de Wilk. Eu protegerei Brynhilde não importa o que aconteça. Então eu vou levar este anel. O Wilk se abaixou e removeu o Andivaranaut do dedo anelar esquerdo de Brynhilde. O anel com a maldição de Andivari da tribo Nibelungen. Ele estava relutante em segurá-lo em suas mãos, mas ainda precisava verificar sua janela de status. Andivaranauta. Tipo, acessório. Classificação, S. Durabilidade, 50.000. Efeitos, quando equipado, o usuário pode descobrir o local onde o ouro está enterrado. Mas cuidado, pois o usuário receberá a maldição da tribo Nibelungen. Um anel de grau S. Acessórios de grau S eram incomuns no continente Eif. Era seguro dizer que eles continham o poder dos deuses. No entanto, ele não iria equipá-lo por esse motivo. Mas ainda era um bom item para manter. Essa é uma espada excelente. O Wilk apontou para a espada longa presa no altar. É a espada sagrada Gran. É a arma que usei há muito tempo. Quando Brynhilde morreu, Sieg enterrou sua principal arma, a querida Gran, junto com sua amante. Desde então, ele usou sua arma secundária, Tabriz. Entretanto, como ele havia passado Tabriz para Tinia, ele agora precisava de Gran novamente. Você precisará de uma espada de alta qualidade se quiser matar demônios de agora em diante. O Wilk andou em direção ao altar e agarrou o cabo da espada com suas duas mãos. Com um único puxão, a lâmina deslizou para fora. Ao mesmo tempo, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Espada Sagrada Gran. Tipo, arma. Classificação, A. Durabilidade, 35.000. Efeitos, força mais 35. 25% de dano adicional contra seres malignos. A afiação da lâmina é proporcional ao espírito do portador. Ao custo da vitalidade do portador, pode usar uma habilidade de ataque de longo alcance chamada Divine Blade. Lâmina Divina. Só de ler o nome, parecia um ataque de atributo leve. De qualquer forma, no geral era uma arma muito útil. Quando Wilk entregou a espada sagrada Gran para Sieg, o teto começou a tremer e pedaços de rocha começaram a cair. As ruínas estavam desmoronando enquanto o monstro-chefe era derrotado. Vamos voltar para casa agora. Eles haviam terminado todos os seus negócios na Floresta das Bruxas. Seu próximo destino foi a Biblioteca Real na capital do Reino Izuna, Nefert. O Wilk e seus companheiros de equipe começaram a mover o sarcófago enquanto ele imaginava o antigo tomo sem nome em sua mente.
O Uyuk fez uma pequena pausa quando retornou a Dornen, a acrópole da região de Arente. Sua mente e corpo atingiram seus limites após a difícil batalha contra a bruxa Kriemhild. Enquanto estava na casa de Tinia, ele ouviu os relatos de seus aliados em diferentes zonas. Hong e Yuri, como vai o plano? Bom, um demônio apareceu em nossa área e nos incomodou, mas chegamos a um acordo. Hong Yuri estava no reino de Lídia. Ela ganhou um título e se tornou uma condessa. Ela estava localizada logo acima do reino dinamarquês, então foi difícil para eles se encontrarem fisicamente por um tempo. Leifina, como está a situação interna do reino? Joanna está supervisionando adequadamente os assuntos governamentais. Ninguém está se opondo ou antagonizando-a. Os nobres da rebelião estão se comportando mal de vez em quando, mas é só isso. Também não acontecia muita coisa no reino do Reno. Mesmo que algo ruim acontecesse, Joanna lidaria com isso sozinha como regente. Depois de ouvir todos os relatórios, o Uyuk se preparou para partir para a capital Nefert. Leve seu tempo. Estaremos esperando por você. Cunhado, cuide-se. Tinia e Sylvia acenaram com as mãos enquanto o observavam sair. Ambos tinham expressões de decepção no rosto. Ao subir na carruagem, o Uyuk se virou em direção à casa de Tinia. Sieg estava se curvando e mostrando seu respeito ao Uyuk como seu súdito. Estou partindo para outra jornada sozinho. Embora estivesse correndo pelo continente de acordo com seus planos, ele ainda não havia chegado à metade do caminho para atingir seu objetivo. Mas isso também significava que o potencial do futuro ainda era infinito. Será que conseguirei encontrar a Arca do Conhecimento desta vez? O valor dos livros e documentos antigos que ele continha não podia ser previsto. Ele também poderia encontrar um documento relacionado aos tronos divinos. Enquanto o Uyuk mergulhava fundo no mundo de sua imaginação, o cocheiro balançava seu chicote. Vá em frente. A carruagem começou a navegar pelas ruas de Dornen. Enquanto observava a paisagem da cidade, o Uyuk especulou novamente. Se eu obtiver o tomo sem nome, também tentarei obter as 3 crônicas antigas. As crônicas Edda que narram mitos e lendas heróicas. As crônicas Sangreal que registram as linhagens divinas e seus protetores. As crônicas de Neg Hammadi que contêm o conhecimento secreto dos deuses. Seus conteúdos eram diferentes entre si, mas suas semelhanças eram que alguns de seus textos foram perdidos e que eles estavam relacionados a certas missões épicas. O Uyuk obteve o pergaminho de retorno restaurando as crônicas de Neg Hammadi e completando uma missão épica. Agora que ele havia descoberto a verdade sobre a verdadeira conclusão da canção dos Nibelungos, ele poderia tentar restaurar as crônicas da Edda. Acho que não conseguirei obter o pergaminho de retorno novamente. As 3 deusas de Urdabrun devem estar cientes de sua regressão, pois também estão livres das limitações do espaço-tempo. Elas eram deusas que sempre seguiam as leis do Criador. Os deuses que não foram presos eram todos defensores do sistema atual. Eles nunca permitiriam que um único humano fosse capaz de regredir infinitamente. Desta vez, ele receberia uma recompensa diferente do pergaminho de retorno. É por isso que preciso ter cuidado desta vez. Não haveria uma terceira chance. Ele não podia agir como em um jogo de RPG, onde ele poderia retornar ao ponto de salvamento anterior se as coisas dessem errado. Ele teve que abandonar corajosamente o que tinha que abandonar, e agir completamente de acordo com suas prioridades, assim como sua decisão no Templo de Medusa. Ele havia desistido dos outros 2 portões e escolhido apenas o portão de alta dificuldade. Estou curioso sobre a busca épica relacionada às crônicas de Edda. O Nibelungenlied era apenas parte das crônicas. Havia muitas histórias de mitos e lendas sobre heróis, e todas elas eram potencialmente parte das crônicas. O nome do clã de Uyuk, Ragnarok, também estava potencialmente dentro das crônicas de Edda. Embora a maioria dos deuses ainda estivesse aprisionada, Ragnarok ainda podia ser realizado. Claque, claque. O processo de pensamento de Uyuk foi perturbado pelo som das rodas. Ele pegou um mapa do reino Izuna e verificou a jornada que estava planejando fazer. Vou levar cerca de uma semana para chegar a Nefert. Dornen ficava mais ao sul em comparação a Porte de Foa. Levaria algum tempo para ele chegar à capital. Como não tinha mais nada para fazer, ele decidiu elaborar estratégias para seus planos. Preciso de um passe de entrada para ter acesso à biblioteca real. Muitos nobres eram analfabetos, então não havia como deixar um simples plebeu entrar. No entanto, para ter acesso à biblioteca real, ele precisava ter um título nobiliárquico ou receber a ajuda de um nobre. Para o primeiro, ele teria que ser reconhecido por seus serviços militares, investir muito dinheiro, etc.
Levaria muito tempo e muitos recursos para ser realizado. Espero que Tínia me recomende alguém apropriado. Conde Oswald. Ele era uma figura central no mundo político. O Wilk desejou que o Conde Oswald não lhe desse tarefas irritantes para realizar para receber sua ajuda. Ele não queria se envolver na guerra política de um país estrangeiro. O Wilk só queria ter acesso à biblioteca real. Bem, só ter acesso a ele não vai atingir meu objetivo. Ele tinha que encontrar o compartimento secreto que o arqueólogo encontrou por coincidência. Infelizmente, a biblioteca real tinha um sigilo mágico de detecção de invisibilidade, então ele não podia seguir outra pessoa para entrar. Contanto que ele escondesse sua presença, não seria impossível, mas ele tinha que ser extremamente cuidadoso. O Wilk estava pensando seriamente em suas escolhas, quando... Neei! A carruagem parou e o grito do cavalo ressoou. Imediatamente, os gritos dos monstros ecoaram enquanto eles corriam em direção à carruagem. Giaak! KRWARWARWARWA. O Wilk percebeu o pânico do motorista e suspirou. Por que ninguém me deixa descansar? A Golden Rose Society pode ter usado sua substância de criação de monstros também no reino Izuna. Ao criar o caos no continente Eif, eles lucrariam muito vendendo suprimentos de guerra. A Golden Rose Society era composta por mestres de todos os campos de trabalho, e sua rede era vasta e diversa. Eles podiam alcançar qualquer coisa que colocassem em suas mentes. Enquanto pensava no inimigo complexo que estava enfrentando, ele chutou a porta da carruagem e correu em direção aos monstros. Corte. Corte. Uma sequência de sons de corte pesados. A morte alcançou todos os monstros, sem discriminação de espécies. Já que chegamos a esse ponto, vamos criar mais mortos-vivos. Seu exército de mortos-vivos havia sido muito danificado na Floresta da Bruxa. Sieg, que havia despertado como um berserker, havia devastado seus soldados de fidelidade absoluta. Agora ele precisava reabastecer suas tropas. O Wilk gradualmente acelerou sua taxa de mortes. Mas então... Súbito. Ele ouviu um som suspeito atrás dos arbustos. Ao ampliar seus sentidos, ele percebeu que os passos e a silhueta pertenciam a um humano. É o culpado por esse incidente. Se fosse alguém em situação semelhante à de Bruno, do Coin Merchant Group, então o Wilk se consideraria sortudo hoje. Ele convocou seus mortos-vivos e ordenou que protegessem a carruagem. Enquanto isso, ele correu para pegar o indivíduo escondido atrás dos arbustos. Kiaak! Uma mulher de cabelos pretos gritou e caiu no chão. Depois de observar sua aparência, o Wilk ficou confuso. Shoikeiun. A mulher que atendia pelo nome de Lorde Monstro em sua vida passada. Ela não escolheu um clã e permaneceu independente até o fim. Infelizmente, isso a levou a se envolver nas guerras de clãs, onde ela perdeu a vida. Em suas memórias, ela não era alguém com tendências malignas. Ela estava tão ocupada tentando sobreviver que não conseguia ajudar outras pessoas. Você me conhece? O que você está fazendo aqui? Nada. É melhor você responder honestamente. Eu não sou exatamente uma pessoa paciente. O Wilk ameaçou deliberadamente Shoikeiun. Ele não podia perder tempo lidando com ela. Shoikeiun percebeu a crueldade em seu olhar e estremeceu. Eu estava observando os monstros. Observando. Seus movimentos e hábitos mudaram ultimamente. De acordo com Shoikeiun, os monstros do reino Izuna começaram a migrar. Seu destino era desconhecido, mas eles estavam marchando em direção à capital Nefert. Como domadora de monstros, ela estava curiosa sobre o objetivo desses monstros. Eles estão reunindo um exército. Ocasionalmente, monstros de elite se aliavam entre si e suas tribos para lutar contra um inimigo maior. Você vai viajar comigo de agora em diante. Aspas. Os olhos de Shoikeiun tremiam e uma expressão de desespero surgiu em seu rosto.